Pode ser, equipe. Passando aqui para vocês para dar uma orientação aí sobre a mudança que foi feita. Antes a gente passava aqui no ProPresenter, a gente passava o PPT dentro dele mesmo. Então a gente pegava o PPT, importava para dentro do ProPresenter, né, o PowerPoint, colocava ele dentro do ProPresenter e aí a gente apresentava esse PPT. Porém, a gente começou a ter alguns problemas aí de incompatibilidade, os vídeos não estavam rodando muito bem, não estava fazendo animação, e aí complicava quando tinha um PPT que era mais elaborado, né? Quando a gente tinha um PowerPoint que ele era um pouco mais bem feito com animações e tudo. Então, com isso foi decidido que a gente vai passar a apresentar o PowerPoint fora do ProPresenter de novo, tá bom? Então, o que a gente iria fazer agora, tá? A gente vai voltar à moda antiga. O que é a moda antiga? A gente vai abrir o PowerPoint, vai colocar ele para apresentar e aí a gente vai desabilitar o público, tá? Como que é? Por exemplo, vou pegar um PPT aqui de exemplo. Ó, eu acho que a gente tem um aqui, por exemplo, em downloads. A gente tem esse PPT aqui, ó, apresentação emocional, por exemplo. Vou abrir ele, aí ele vai abrir essa telinha aqui. A gente tem duas formas de apresentar, né, esse PPT. Ou a gente pode apertar o F5, né, para ele apresentar. E aí ele vai trazer essa tela aqui, que é uma tela de preview. A tela de apresentação mesmo, ela já está aparecendo aqui, mas ela está embaixo do ProPresenter. Ou a gente pode apertar nesse botãozinho aqui, ó, que é uma apresentação de slides que a gente consegue apresentar de qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu tiver nesse... Porque o F5, se eu dou F5, ele vai começar do início. Por exemplo, eu estou no slide que está escrito medo. Se eu der F5, ele vem no do geração de promessa. Agora, se eu aperto medo e aperto aqui, ó, ele já vai começar do slide medo, que é o slide 6, né? Então a gente tem essas duas formas de apresentar. Mas a gente vem, apresenta, dá o F5, e como é que a gente faz para sair nas telas? A gente minimiza essa tela de preview aqui, tá? Pode minimizar aqui, ó, minimiza. Vem aqui no ProPresenter e a gente desabilita o público. Você pode ver que quando eu desabilitar o público aqui, ele já vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Apareceu o slide. Se eu habilitar o público de novo, ele já habilita o ProPresenter de novo, tá? Então é basicamente isso, vai ser a moda antiga que a gente vai voltar a fazer, né? E aí, a gente, em decorrência disso, a gente acaba tendo uma mudança lá no vMix, que a gente vai mostrar aqui para vocês também, que seria o quê, né? O vMix, ele capturava a tela exclusivamente do ProPresenter. Então, aqui dentro do vMix, quando a gente ia capturar o NDI, a gente capturava o EMADI Vídeo PC NDI 1 e o 2, né? O 1 é a tela de público, né? Que é tudo que passa, letras, e todo o NDI 2 é a parte de legenda, que aqui é outra coisa. Agora a gente vai capturar essa NVIDIA GeForce GT 632, que é o quê? Que é o segundo monitor lá que faz a apresentação lá no PC Vídeo, tá? E aí qual que é a diferença? Ao invés dele capturar só a saída de imagem do ProPresenter, agora ele vai capturar tudo que tiver nesse monitor. Então ele não está mais rodando baseado no ProPresenter. Se eu fechar o ProPresenter, ele vai continuar capturando normal. E aí o que eu jogar naquela tela vai aparecer aqui também. Então a partir de agora a gente passa a ser assim justamente para conseguir colocar o PowerPoint, né? Porque se a gente deixasse com o NDI aqui no ProPresenter, a gente teria um problema que quando a gente desativasse a imagem do ProPresenter, iria continuar rodando, porque ele está capturando a imagem diretamente do ProPresenter e não do computador. A gente ativou o Screen Capture novamente, que é o software da NDI para poder capturar a tela. Colocamos uma configuração de atraso de inicialização, para ele inicializar depois da rede, porque o problema que a gente estava tendo, alguns lembram, era que o programa ele iniciava, mas a gente não encontrava ele aqui no vMix. E por que isso acontecia? Porque ele estava iniciando primeiro que a rede. Então agora a gente colocou ele para inicializar depois da rede, e aí ele consegue identificar na rede, ele fica visível na rede, e aí a gente consegue capturar ele pelo vMix aqui. E aí a gente consegue fazer agora essa nova logística aqui, tá bom? Dúvidas vocês podem procurar o Wellington, o Kenneth, o Rafael, o Daniel, que a gente está à disposição para explicar vocês aí, tá bom? Deus abençoe.